Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 17. Essa palavra, vou ler apenas a primeira parte. O texto fala: e caindo em si. Amém? Senhor, a tua palavra, ela é eficaz para discernimento, para divisão das juntas e medulas. Fala conosco nesta hora, nos envia uma palavra que nos leve mais perto de ti, que renove a nossa fé, a nossa esperança, e que possamos crer que o Senhor é quem fala conosco de todo o coração. Fale e não te cales, esse é nosso desejo, é o meu pedido nesta hora. Use os lábios, o intelecto, o coração, a mente do mensageiro, mas que não seja o homem a falar, que o Senhor fale e o teu nome seja exaltado, seja glorificado para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar, por favor, e se puder dar um aplauso para o Senhor por esta palavra. Bom, o Evangelho de Lucas, no capítulo 15, vai contar algumas parábolas de Jesus. Porém, apesar das parábolas falarem de situações, ou na verdade de coisas, e também de uma pessoa perdida, a primeira parábola que nós vamos ver aqui nesse texto é uma parábola proposta por Jesus, que vai falar sobre ovelhas. Por que Jesus usa ovelhas? Porque naquela época, a forma de se ganhar dinheiro ou de sustento era através do cuidado dos animais e do plantio. Então Jesus precisa trazer a mensagem para uma linguagem que eles possam entender. Então a primeira das parábolas que ele vai contar, ele vai dizer: havia um homem que tinha 100 ovelhas, mas ele percebeu que uma delas se perdeu. Depois ele vai contar a parábola da dracma. A dracma era uma moeda da época, e ele vai dizer: imagine uma mulher que perdeu uma dracma. Agora perceba que a ovelha se auto-perdeu. A dracma foi perdida por alguém. Só que quando ele entra na terceira parábola, a parábola do chamado filho pródigo, nós não estamos falando de um animal irracional, e não estamos falando de um metal, que é o homem que perde. Mas vamos falar de alguém que, por suas próprias decisões, por suas próprias escolhas, a própria palavra vai dizer, através da boca do seu pai, ele vai dizer assim: este meu filho, ele estava perdido e foi achado. Versículo 24, o pai vai dizer: este meu filho estava perdido, ele estava perdido e foi achado. E o sentido é exatamente esse que a irmã disse quando ela disse morto, porque a sensação, o sentimento é de ter aquele homem, aquele jovem realmente morrido. Leia aqui o capítulo 15, versículo 24, a palavra do pai, quando esse filho volta. Olha, ele diz: porque este meu filho estava morto e reviveu. Espera aí, ele morreu mesmo? Ele não chegou a morrer. Mas para um pai que vê um filho se perdendo na vida,
É como se aquele filho realmente estivesse morrendo. E ele estava morto e reviveu. Aí o pai vai dizer aqui: tinha se perdido. Ele se perdeu. A ovelha é um animal irracional. Olha, tem muito pastor pregando aí que a gente não deve ir atrás de quem está desviado. Eu discordo dessa palavra. Se a gente se basear no que a gente está vendo aqui nas parábolas, sim, a ovelha é um animal irracional. Por isso, quando ela se perde, ela precisa de um pastor que vá até ela. A dracma não tem vida própria. Quem perdeu ela foi alguém. Então, alguém que perdeu, que é responsável para ir buscar. Mas e o filho? Aí ele diz: não, o filho pródigo, ele foi e só voltou quando caiu em si. Tudo bem, eu respeito essa visão e há uma certa verdade nisso. Mas eu me lembro de uma outra palavra que Jesus disse: porque tive fome, porque tive sede, porque eu estava doente, eu estava em prisão e vocês foram me visitar. Aí as pessoas disseram: Senhor, quando que nós te demos comida, bebida ou te fomos visitar? Ele disse: quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos. Quando vocês fazem para ele, é como se estivessem fazendo para mim. Então, sinceramente, eu acredito que a gente tem que visitar o preso. A gente tem que visitar o doente. Pastor, mas o desviado não está doente. Espiritualmente ele está. Pastor, o desviado, ele não está preso. Se você ler João 8, você vai perceber Jesus dizendo que aquele que comete pecado se torna escravo do pecado. Muito bem, vamos voltar aqui à leitura. Lucas 15, agora vamos ler o versículo 11, para a gente ler a história de uma forma mais completa. A parábola do filho pródigo. Lucas 15, versículo 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a minha parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. O primeiro ponto que eu sempre vejo nesse texto, irmãos, é o seguinte: quando é que uma pessoa recebe uma herança? Só que esse aqui é tão apressado, irmã Viviane, que o pai está vivo e ele já quer herança. Diga comigo: eu não posso ser um filho apressado. Tem tempo para tudo na vida, gente. Tem bênçãos que vão chegar na tua vida, que vão chegar na tua casa, que vão chegar nas tuas mãos. Acalma o teu coração. Deus não é Deus de tarde, Ele não se atrasa, Ele tem o tempo certo. Então somente aprenda a esperar o tempo de Deus. E poucos dias, versículo 13, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Diga comigo: partiu para bem longe. Irmãos, que sentimento é esse que dá na vida da gente, né? Que a gente chega numa fase da vida, eu já cheguei, imagino que vocês adultos já chegaram, que as crianças infelizmente vão chegar ainda, os adolescentes. Que tipo de sensação é essa, né? Que um filho acha que quanto mais longe do pai, eu carrego comigo um remorso tão grande, que eu, quando me lembro que eu cheguei a uma fase da adolescência, que eu ficava às vezes 6 meses sem ver minha mãe. Minha mãe morava aqui no bairro da cidade de São Pedro,
e eu morava com a minha irmã aqui no bairro do Paraíso. Você vê que não é tão longe, mas às vezes eu ficava 6 meses. Quando eu entrei naquela fase da adolescência, de sair para a noite, de farrear, de namorar, é uma fase que os filhos, eles vão perdendo o prazer de estar perto dos pais. O interessante é que quando eles são pequenininhos, né, quer andar atrás da gente para tudo quanto é canto. Eu tenho na minha memória quando eu fui a primeira vez para a pré-escola e a minha mãe foi me deixar na escola, eu fiquei chorando, porque a gente é pequenininho, a gente não quer se desgarrar do pai, não quer se desgarrar da mãe. Mas o que é isso que chega na vida de um ser humano, que ele deseja partir para longe, se distancia. E às vezes tem filhos que estão distantes do pai, e não é territorialmente falando não, é dentro de casa. Os adolescentes hoje, eles querem se trancar no quarto e lá eles ficam. Para eles o mundo deles são os amigos, o mundo deles é os amigos de escola, é a internet. Aí eles acham que as pessoas de fora são mais importantes. Você pai, você mãe que teve filho aí jovem, adolescente, sabe o que estou falando. Chega a época de Natal, que é tão comum reunir família, mas o jovem quer o quê? Quer passar com os amigos, quer passar na praia, quer passar do quê? Não, chega uma fase da vida deles que eles acham que os amigos são mais importantes que a família. Eles valorizam mais os amigos do que o pai e a mãe, do que os irmãos. E a gente precisa avaliar isso aqui, entender que infelizmente isso é natural. O que não é natural é ele não cair em si. Existe um problema hoje, é as pessoas não entenderem. Minha esposa estava falando da minha filha, ela está com 27 anos, né? Agora esse mês, agora vai para 28 anos. Ela mora fora. Há um tempo atrás ela dizia assim: eu voltar para o Brasil? Nunca mais. A Europa que é lugar para viver. Só que o tempo vai passando, a fala dela já começou a mudar agora. Ela já cita talvez comprar alguma coisa para cá, comprar terreno, construir alguma coisa. Quando liga para a mãe, já liga com os olhos lacrimejando, porque agora está começando a cair o que é o valor da família. Os primeiros natais, as primeiras viradas de ano, é tudo festa, é champanhe, é vinho, é isso, é aquilo, é farra, tudo bem, faz parte do processo. Mas eu quero com esta palavra despertar os irmãos para algo aqui. O que a gente não pode na nossa vida é prolongar demais algumas fases que precisam acabar. Tem gente aí que já está velho, mas está se comportando ainda como novinho. Tem um rapaz lá no trabalho que eu até gosto muito dele. Ele é uma pessoa boa, sabe? Mas ele tem 57 anos. Aí ele anda lá na empresa, ele fala na gíria. Ele quer se comportar igual os jovenzinhos que tem lá. Aí passou uma menina lá e falou assim: nossa, eu acho ela muito gatinha, essa menina. Eu falei: toma vergonha na cara, teu velho. Vai caçar tua turma. A gente tem idade para ser pai dela. A gente tem que se recuar e entender o nosso lugar. Essa fase aí para nós, ela já... O problema é que tem gente que parece que não cai em si. Nós estamos falando de um jovem que foi para longe do pai, viveu, como diz o texto, no versículo 13,
Partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi-se, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos para apacentar os porcos. Ah, você está precisando, você está na provação, você está na luta, vai lá, tá bom, vou te dar um emprego, vai lá apacentar os porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas ou com a comida dos porcos, e ninguém lhe dava nada. Aí o texto vai dizer no versículo 17: e caindo em si, peraí, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um de teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. Glória a Deus. A compaixão do pai não é quando o filho está perto, a compaixão do pai não é quando o filho chega. O texto está dizendo que o pai viu ele de... Aleluia. O pai tem compaixão até do filho que ainda está longe, distante, afastado. Entenda isso. Nós como pais precisamos entender isso. A nossa compaixão não pode ser medida pelo distanciamento. A nossa compaixão não pode ser medida só por quem está perto. Até porque a gente vai ver no texto que o outro filho nunca saiu dali, mas nunca entendeu o que era compaixão. E o seu pai viu de longe e moveu-se de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu, perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazem depressa a melhor roupa e veste-lhe, ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, trazei um bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Ele caiu em si. O que eu quero que você entenda é que na vida deste jovem, na vida desta pessoa, houve um momento em que o Espírito Santo trabalhou. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Efésios capítulo 5, versículo 14. É a oração que nós temos que fazer pelos filhos que estão longe, por aqueles que estão perdidos nas drogas, perdidos no álcool, perdidos na vida promíscua. A gente só tem que orar para que o Espírito Santo leve eles a cair em si. Efésios capítulo 5 e o versículo 14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Desperta quem está dormindo, levanta quem está morto, e Cristo te esclarecerá. Pai, mãe, aprenda essa lição dessa palavra. Uma hora ele vai cair em si.
uma hora ela vai cair em si. A tua oração deve ser contínua e dizer: Espírito Santo, vai lá e desperta ele. Espírito Santo, vai lá e dá um chacoalhão nela. Espírito Santo, levanta alguém lá para falar com ele. Espírito Santo, usa um profeta lá para falar com ela. Talvez, se eu como profeta não estou tendo honra dentro da minha casa, se eu não estou sendo ouvido, então que o Senhor levante alguém de fora, mas que o Senhor não permita ele dormir demais, passar tanto tempo assim. A nossa oração deve ser essa, irmãos. A gente está vendo aí, irmãos, é triste a gente ver alguém que estava aqui outro dia, de repente a gente começa a saber que está se perdendo. Meu Deus do céu. Mas a minha oração é: desperta ele, Espírito Santo. Eu não posso fazer nada, porque se fosse uma ovelha irracional, eu ia lá. E tem um detalhe: a ovelha perdida não volta por vontade própria. A ovelha que se perde, mano, o pastor da ovelha vai lá com um cajado e puxa ela de volta. A dracma que estava perdida, ela não tem vontade própria. Mas o filho pródigo, eu não posso ir lá amarrar ele e trazer ele de volta. O filho pródigo, eu não posso lá pegar, colocar no bolso e dizer: vamos lá comigo. Quando é pequenininho assim, a gente leva para onde a gente quer, irmã Viviane. Quando é pequenininho assim, faz uma birra: ai, não quero ir. Vai sim, porque a gente quer. Depois que cresce, não dá mais. O filho pródigo é diferente da ovelha. A ovelha não tem vontade própria, o filho pródigo tem. Ele é apressado, ele é impulsivo, ele é gastão, ele gosta de farra. A palavra diz que ele gastou de uma forma dissoluta. Ele não sabe lidar com dinheiro, vive metendo os pés pelas mãos, suja o nome, faz dívida, não tem dinheiro para pagar. Lá vai o pai, lá vai a mãe ter que acudir. Oh, meu Deus do céu. Tudo isso faz parte de um processo da vida, mas a nossa oração deve ser: desperta. Isso aqui é uma palavra para a família. Isso aqui é uma palavra para pai, para mãe, para tio, para madrinha, por alguém que está vendo um jovem, uma jovem se perdendo no caminho. Não adianta a gente querer forçar a nada, a gente só tem que orar para que ele ou ela seja despertado pelo Espírito Santo de Deus. Desperta, tu que dormes. E agora essa palavra, ela é voltada para alguém que está aí assistindo esse culto agora, assistindo este vídeo, que está afastado. O Espírito Santo está usando essa palavra para dizer: desperta, acorda para a vida. Vai ficar assim até quando? Está passando aperto, está passando provação, está comendo comida de porco, filho pródigo, e vai continuar assim? Ou vai voltar para a casa do pai, onde você é tratado como filho, onde você tem um tratamento privilegiado, onde o pai cuida de você? Deus seja louvado por esse dia. Vamos ficar de pé e fazer uma oração. Eu quero que você ore agora comigo por alguém da tua casa, da tua família, que você entende que está perdido. Eu sei que existem famílias, inclusive, vira e mexe a gente abre lá o Facebook, né? A gente vê lá assim, procura se fulano está perdido. Já viu isso aí nas redes sociais, né? Ah, fulano desapareceu. Essa pessoa está perdida, precisa ser encontrada. Mas existem pessoas que estão perdidas, que entram e saem da nossa casa. Existem pessoas que estão perdidas, que a gente cumprimenta todo dia no trabalho: oi, bom dia, boa tarde, mas está perdida. Então a nossa oração agora deve ser por essas pessoas. Você conhece alguém que está perdido na vida, perdido no caminho? Você tem que orar para ele cair em si, pedir a Deus para o Espírito Santo despertar. Vamos fazer essa oração agora?
Senhor Deus amado e todo-poderoso, nós trazemos à nossa memória agora os perdidos. A tua palavra diz lá em Isaías, e essas palavras foram replicadas por Jesus quando ele disse: o Espírito do Senhor Yahvé está sobre mim e me ungiu. Aleluia. Nós gostamos tanto de dizer que temos unção. A igreja evangélica gosta tanto de buscar a unção. Mas Jesus replicou estas palavras dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. E para que esta unção? Qual o propósito desta unção? Para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Senhor, nós oramos por aqueles que estão perdidos, perdidos na vida, perdidos nas drogas, perdidos no álcool, perdidos, Pai, no vício, perdidos numa vida aonde a depressão tem tomado conta, a síndrome do pânico, pessoas que precisam ser despertadas, homens que já são velhos, mulheres que já são velhas, estão tentando se comportar ainda como jovens e adolescentes. Nós precisamos acordar e despertar para a vida. Desperta, Senhor, acorda, Senhor, esse que está morto nos seus pecados, esse que está morto em meio à sua vida promíscua, vida de prostituição, sexo livre, troca de casal, trisal, tudo isso que hoje é modismo, Senhor. Aquilo que antigamente era visto como impuro, como imoral, hoje é uma moda. E nós vemos, Senhor, a juventude indo para esse caminho, perdida, Senhor. Mas nós não podemos nos calar e ficar quietos e simplesmente aceitar. Nós não podemos obrigar, nós não podemos ir lá com um laço, nós não podemos fazer como fazem como uma ovelha. A ovelha não tem vontade própria, ela vai para onde o pastor manda, mas o filho, ele já tem vontade própria. Senhor, ninguém saiu da tua presença porque foi inocente, foi por vontade própria. Essa pessoa está longe do caminho, não adianta querer culpar ninguém, é por vontade própria, foi porque quis, pecou porque quis, adulterou porque quis, foi à vontade. Mas assim como houve, meu Pai, o desejo de ir para longe, que haja um despertar para voltar para perto. Desperta ele, Senhor, desperta ela, Senhor, desperta esta juventude que está longe de Ti. Lembra-te do Teu Criador nos dias da Tua mocidade. Ó Deus e Pai Todo-Poderoso, nós invocamos o Teu nome, oramos pela nossa parentela, oramos por aqueles que ainda estão presos, homens que estão há anos do vício do álcool, homens que já estão com mais de 40, 50 anos e é todo dia a mesma vida, sai do trabalho, ao invés de ir para casa, para no bar. Essa pessoa precisa ser despertada para a vida. Senhor, pessoas que estão aí vivendo uma vida dissoluta, mulheres com mais de 40, com mais de 50 anos e que não conseguem ter um relacionamento fixo. A cada tempo ela está trocando e troca de namorado e troca de parceiro. Meu Pai, essa pessoa precisa acordar para a vida, e não é homem algum que vai fazer isso, é o Espírito Santo quem vai despertar. Ó Deus e Pai Todo-Poderoso, nós invocamos o Teu poder para vidas que precisam ser libertas. Pessoas que estão hoje como aquele carcereiro da história de Paulo, que tinha o direito de ir e vir, mas estava tão preso quanto todos os condenados naquela prisão. Mas ele ouviu falar: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Ali aquele homem realmente entendeu o que é ser livre. Pai, nós oramos a Ti para a libertação dos males, libertação dos vícios, libertação da religiosidade. Senhor, oramos a Ti pelo poder do Espírito Santo, oramos, invocamos o Teu nome, assim seja feito.
Amém e amém, Jesus. Pode aplaudir o Senhor e dar um glória pela palavra. Deus seja louvado, glória a Deus. E você, gostou do vídeo? Deus falou contigo? Então eu quero pedir que você dê um like aqui no nosso vídeo, que é para ajudar a passar para outras pessoas. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, creio que depois de ouvir essa palavra, o teu coração está preparado e você já pode fazer isso agora mesmo, inclusive aí onde você está, na sua casa. Se você está afastado, afastada, tome essa decisão e volte para a presença de Deus. Procure uma igreja próxima da sua casa que pregue Jesus como Senhor e Salvador e tenha uma vida plena e abundante na presença do Senhor. Agora, eu quero ler aqui com você um texto de Gálatas capítulo 6 e o versículo de número 6, que diz o seguinte: aquele que é instruído na palavra, distribua ou compartilhe de todos os seus bens com aquele que o instrui. Interessante esse texto, não é? Olha só, aquele que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Nós temos dedicado nosso tempo, a nossa fé para instruir pessoas na palavra, desmistificando muitos ensinamentos deturpados que recebemos ao longo de muitos e muitos anos. Então, se você tem recebido essa palavra e entende que ela é de Deus para a sua vida, eu convido você a nos ajudar, fazendo uma contribuição de R$5, R$10 ou qualquer valor que você puder. Aqui vai aparecer para você agora a chave Pix da Igreja Águas do Altar. Faça a sua contribuição e nós vamos orar e pedir a Deus que abençoe o trabalho das suas mãos. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Fique na paz do Senhor Jesus.